Olá, meu nome é Moisés Cristiano e apresento agora o áudio do Panorama Econômico desta terça-feira, que pode ser acessado na página www.xpfinvest.com.br. Notícias e informações sobre economia, política, finanças e agronegócio. Começamos falando de política, economia e finanças, conforme análise da XP Investimentos. Os destaques de hoje: Brasil, confiança de serviços em alta, IGPM menor do que o esperado. Pedaladas devem ser quitadas e PT debate rumos do país com o governo. Nos mercados internacionais, petróleo e bolsas avançam no exterior. Começamos então com a economia. Segundo a FGV, o índice de confiança do setor de serviços avançou 0,7 ponto entre novembro e dezembro, indo de 66,9 para 67,6. Segundo Silvio Salles, consultor da FGV, a avaliação das empresas sobre as condições de negócios permanece em queda. Nenhuma melhora das expectativas deve reverter o pessimismo do setor, que deve ter reflexo importante no mercado de trabalho. O índice de situação atual recuou 0,8 ponto e o índice de expectativas subiu 2,2 pontos. E ainda segundo a FGV, o IGPM avançou 0,49% em dezembro, após subir 1,52% em novembro e um pouco abaixo das estimativas do mercado de alta de 0,54%. O IPAM, que representa o atacado, subiu 0,49%. O IPCM, que aponta os preços no varejo, cresceu 0,92%. E o INCC, que mede os preços da construção, teve alta de 0,12%. Com o resultado final, o índice de inflação, muito empregado em reajuste de aluguéis, acumulou alta de 10,54% em 2015, levemente abaixo dos 10,6% esperados pelo mercado. Agora a política. Em nova estratégia para combater o processo de impeachment, o governo decidiu pagar, ainda em 2015, todas as dívidas com bancos públicos e fundos apontados pelo TCU, as chamadas pedaladas fiscais, para dissociar a imagem do governo com as pedaladas. Ontem, o secretário interino do Tesouro Nacional, Otávio Ladeira, disse que a intenção é quitar os passivos com recursos do Caixa do Tesouro, do colchão ou reserva para pagamento da dívida pública e uma pequena fatia com a emissão de novos títulos. E com a substituição de Joaquim Levy por Nelson Barbosa, crescem as pressões por uma mudança na forma como a economia está sendo guiada. O PT se une aos grupos que pedem mudanças na política econômica e se coloca contra novos aumentos na taxa de juros para que a presidente recupere a confiança de sua base. Do outro lado, o governo reitera que seguirão em busca do equilíbrio fiscal para retomar o crescimento sem guinada à esquerda. Segundo fontes do broadcast, um interlocutor próximo à presidente afirmou que não adianta fazer pressão. A presidente não vai ceder. Prosseguiu afirmando que a troca de ministros representa apenas uma mudança na gradação do aperto e a forma de fazê-lo. Mas ele é inevitável porque o reequilíbrio fiscal é cláusula pétrea para recuperar a confiança do país, que permitirá a retomada do crescimento e a sua recuperação econômica. E segundo o painel da Folha, o PT defende uma inflexão na política econômica com medidas que defendam o emprego, aumente o crédito para micro e pequenas empresas, mais concessões públicas via BNDES e a securitização da dívida ativa. Além do discurso, muitas vezes repetido, de uma maior taxação aos ricos, sendo as medidas alíquotas de 40% para quem ganha mais de R$100 mil por mês, isenção para salários de até R$ 3.800, além de IPVA para jatinhos e helicópteros. E agora o radar. Sai hoje o Índice de Confiança do Empresário do Comércio, da CNC, o resultado do setor público consolidado no mês passado. As previsões são de déficit de 24 a 20 bilhões de reais, com mediana negativa em 21,5 bilhões de reais, e ante menos 11,530 bilhões de reais em outubro. Entre eventos, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, recebe jornalistas
e a presidente Dilma Rousseff e o ministro da Casa Civil, Jacques Wagner. Agora os mercados internacionais. Começamos falando de bolsas. Impulsionadas pelo avanço das bolsas asiáticas, as bolsas europeias operam em alta nesta manhã. Ações de todos os setores registravam um avanço mais cedo, com exceção das relacionadas a commodities, ainda afetadas pelos preços baixos dos insumos. Depois de iniciar a última semana do ano no negativo, os índices futuros das bolsas de Nova York apontam para uma recuperação hoje. Os investidores aguardam dados para o dia, mas a liquidez deve continuar enxuta pelo fim do ano. Na Ásia, em uma sessão marcada pela volatilidade, as bolsas chinesas apagaram as quedas de ontem, com o Xangai Composto subindo 0,9% e o Shenzhen Composto, por sua vez, avançando 1%. A bolsa de Tóquio recuperou-se de um movimento inicial de vendas causado pela fraqueza recente dos preços do petróleo e ganhou 0,58%. No geral da região Ásia-Pacífico, os ganhos foram liderados por Sydney, com 1,15% positivo. A bolsa de Hong Kong subiu 0,36% e a de Seul 0,11%. No radar, nos Estados Unidos, sai o índice de preços de moradia SP Case-Shiller em 10 e 20 cidades referente a outubro. O índice de confiança do consumidor do Conference Board em dezembro. Por fim, os estoques semanais de petróleo bruto calculado pela API. Passamos agora às informações do agronegócio. A gente começa falando de soja. Os preços da soja praticados na Bolsa de Chicago registram um tradicional movimento conhecido no mercado internacional como Turnaround Tuesday, ou reviravolta da terça-feira, e operam em campo positivo na manhã de hoje, após encerrar os negócios de ontem com baixas de até 10 pontos entre os principais vencimentos. Segundo explicam analistas, o mercado na Cboe ainda trabalha em um intervalo curto de preços e no pregão anterior, quando se aproximou dos $8,60, que é um patamar de suporte para os contratos, incentivou algumas recompras de posições, resultando nessa tentativa de recuperação das cotações. O foco segue sobre a América do Sul e sobre o Brasil, principalmente. A safra 2015-2016 continua ameaçada pelas adversidades climáticas nos principais estados produtores. E nem mesmo as mudanças esperadas para o centro-norte do Brasil a partir do primeiro sábado de 2016, 2 de janeiro, não serão suficientes para reverter as perdas já consolidadas, mais expressivamente aquelas causadas pelo tempo quente e muito seco. Ao lado do mercado climático sul-americano, os investidores ainda acompanham o desenvolvimento e principalmente as recentes e intensas baixas dos preços do petróleo e, consequentemente, do mercado financeiro. Sobre milho, na Bolsa de Chicago, os futuros do milho iniciaram o pregão de hoje com ligeiras quedas próximos da estabilidade. As cotações do cereal operam do lado negativo da tabela pelo segundo dia consecutivo no mercado internacional. Ainda ontem, os preços acabaram sendo pressionados pelos rumores de que, após a alta nos valores do grão no mercado interno chinês, o país poderia ofertar parte de seus amplos estoques. Além disso, a situação da Argentina também continua sendo observada pelos participantes do mercado. Isso porque, com a retirada das tarifas para exportação, o mercado especula sobre um possível aumento na área semeada com o milho no país. Paralelamente, a queda nos preços do petróleo nesta segunda-feira também deu o tom negativo às negociações em Chicago. E nem mesmo os números dos embarques semanais em 570,923 mil toneladas, com o volume ficando dentro das expectativas dos investidores entre 550 mil a 675 mil toneladas na semana encerrada no dia 24 de dezembro, foram suficientes para dar suporte aos preços. Este foi o áudio do Panorama Econômico desta terça-feira, 29 de dezembro. Acesse o site www.xpfinvest.com.br para acompanhar as informações, os acontecimentos sobre economia, política, finanças e agronegócio. Amanhã estaremos de volta. Até mais!